Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as limitações aprovadas pelo Senado ao trabalho dos institutos de pesquisa em ano eleitoral. E hoje entrevisto o sociólogo Mauro Paulino, que é diretor do Datafolha, pesquisador com extensa atuação em todas as eleições realizadas no Brasil, desde a volta do país ao Estado de Direito. Obrigada, Mauro Paulino. Obrigado. Bom, a Comissão Especial para a Reforma Política do Senado já aprovou alguns itens que trazem limitações aos institutos de pesquisa de opinião. E dentre elas, as que têm referência a ano eleitoral. Pesquisas de preferência de voto. E vou abordar essa que diz respeito a proibir que institutos realizem trabalhos simultaneamente para partidos políticos, instituições de governo e órgãos de imprensa. Essa é uma das limitações. No seu entender, o que o Senado quis com isso? Olha, é mais uma tentativa de restringir tanto o trabalho dos institutos, mas principalmente a divulgação de informação, o livre acesso à informação, que é garantido pela Constituição. Mas aí não está impedindo a divulgação, está limitando o trabalho do Instituto. Limita, né? A contratação dos institutos. Isso. Essa opção de não trabalhar simultaneamente para partidos políticos, para governos, durante os anos eleitorais, é uma opção que o Datafolha já faz desde a sua origem, mas nem por isso o Datafolha apoia essa lei. O Datafolha entende que isso deve ser uma decisão empresarial, é uma decisão de cada instituto e quem julga é a sociedade. Mas vocês veem isso como o quê? Tem tom de censura? Tem tom de censura, porque é algo recorrente, é apenas mais uma forma encontrada pelos parlamentares de tentar restringir a divulgação de pesquisas, até porque... Mas aí não é divulgação, aí é trabalhar ao mesmo tempo, porque sobre divulgação tem até uma PEC. Sim. Né, que é um outro aspecto que a gente vai falar. Mas nessa comissão especial do Senado, esse item que eu mencionei, que eu achei intrigante, eu confesso que eu achei intrigante. Então, procede ou não procede? Que argumento que eles têm lá? Dentre os argumentos, até o relator aí da Comissão para a Reforma Política, o Romero Jucá, ele diz o seguinte, o senador, que vocês vão ter que escolher. Ou eu trabalho para partido político, ou eu trabalho para um órgão de imprensa, ou vou trabalhar para um partido político, órgão de imprensa, o terceiro, qual que é? Entidades governamentais. Entidades governamentais, para governo, né? Que é claro, tem o tom político, o governo tem partido. Né? Então, nesse sentido, o exigir, criar este limite, aí que eu quero saber. É como em qualquer outra profissão, onde existem limites também. Um juiz, muitas vezes, ele tem o limite de não poder julgar determinada causa se ele tiver um vínculo muito direto com aquilo. Mas isso limita a escolha dos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação não poderão escolher os institutos com os quais trabalhar. E essa é uma forma de restringir o trabalho e de restringir a informação. Acho que tem algo aí que é importante a gente separar, que é a pesquisa eleitoral. Ela é basicamente informação. Quando o Instituto de Pesquisas decide fazer pesquisas para divulgação, para aquisição de veículos de comunicação, deve seguir todos os preceitos do jornalismo, porque está colhendo informação jornalística. E a Constituição garante que os veículos podem divulgar qualquer informação. Quem julga é a sociedade. Então, se um instituto decide trabalhar também para políticos, também para partidos, são os veículos, é a sociedade que vai julgar se deve adquirir, se deve acreditar naquele instituto. Agora, restringir o trabalho eu entendo como algo que é antidemocrático. Mesmo coincidindo com princípios do Datafolha, eu entendo que sejam uma lei antidemocrática. Mesmo como lá também alguns afirmam, isso favorece aos institutos, porque preserva a credibilidade. Porque tem uma coisa, né? Tem muita gente que duvida, né, da seriedade, da lisura do instituto. Tem gente que fala, é tudo vendido, tá? Fulano está na frente, comprou o instituto. Né? E tem mesmo
em época de eleição, às vezes, coisas surpreendentes. Nós vimos até na última bem eleição. pouco tempo se fica olhando ali, um candidato está na frente. E, de repente, o próprio instituto que mostrava aquilo sem nenhum fator desencadeante vai mudando muito rapidamente porque está chegando o dia da eleição. E aí vem a falta de confiança. As pessoas dizem, viu, o instituto corrigiu em cima da hora para limpar o nome dele. Estava vendido, estava comprado. Essa dúvida não é ruim para os institutos? É por isso que a gente sempre diz que a credibilidade é o bem maior de um instituto de pesquisa. O instituto tem que ser isento, principalmente tem que demonstrar essa isenção. Então, quando se consegue identificar que um instituto é muito ligado a determinado partido ou determinada corrente política, isso se pode identificar inclusive pelas declarações dos dirigentes, por análises que os dirigentes de institutos fazem. Então, a própria sociedade vai julgar e vai entender qual instituto é mais confiável e menos confiável. Agora, o que não se pode fazer numa democracia, o que é garantido pela Constituição, não se pode restringir o trabalho, não se pode restringir o direito à informação que cada cidadão tem. Falando em direito à informação, existe um projeto de emenda constitucional exatamente sobre divulgação. Aquele prazo limite para divulgação de pesquisa de preferência de voto antes da eleição. Existe lá uma PEC que propõe que fica proibido até 7 dias antes da eleição pode divulgar, daí para frente não pode mais. Então eu fui ler o debate dos senados, quando eu estava me preparando para a sua entrevista, e aí achei muito interessante, porque eu vi de tudo. Vi gente que acha que 15 dias que é o ideal, outros acham que não, 10, outros acham que 7. Vi até a opinião da senadora Marta Suplicy, que eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, em que ela diz que é razoável esse limite de 7 dias, até porque se algum instituto não estiver agindo corretamente, produzir ali um trabalho que possa favorecer algum candidato, aquele que se sinta prejudicado tem ainda um tempo para reagir antes da data da eleição. O que o senhor acha essa ponderação da senadora Marta Suplicy? Olha, Maria Leda, imagine a última semana da eleição, quando todos, eleitores, políticos, todos esperam pelos resultados atualizados das pesquisas. A última semana é aquela semana em que os eleitores de fato decidem o voto e muitas vezes as mudanças acontecem. Isso é fato, né? A gente já Sim, vivenciou. nós vimos aqui em São Paulo, por exemplo, o caso Russomano, com a ultrapassagem de Haddad, Malu Ferundina. Na eleição para presidente, a própria ultrapassagem do Aécio na última semana, sobre a Marina Silva. Se isso não for registrado pelos institutos, não tiver números oficiais dos institutos, os eleitores ficarão à mercê dos boatos que vão circular pela internet. Do marketing eleitoral. Enquanto os políticos terão os números, os marqueteiros terão os números, continuarão fazendo as pesquisas. Então é como se apenas os políticos tivessem uma lanterna na escuridão e os eleitores não. Seria retirar essa lanterna da mão dos eleitores. Eu acho isso antidemocrático. Eu acho que a democracia proporciona ao cidadão que ele pense e decida, e que ele decida, inclusive, em quais institutos confiar, em quais veículos de comunicação confiar, em quais candidatos confiar. É isso que faz com que a cultura política se desenvolva. Eu acho que proibição não contribui com isso. Eu agradeço muito a sua entrevista. De qualquer forma, nós vamos aguardar, porque essas decisões na comissão do Senado vão para a Câmara. Essa discussão da reforma política ainda vai longe. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Mauro Paulino. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.